Olá pessoal, hoje vamos falar então sobre sequências de funções, tá? Então, sequências de funções. Quais são essas funções? São funções de R em R. Então, funções, essas nossas funções, são funções de um intervalo do subconjunto contido não em R. Então, são sequências de funções de R em R, tá ok? Nós vamos estar colocando um exemplo aqui para falar mais especificamente sobre dois aspectos da sequência de funções, que é a convergência simples, e a convergência uniforme. Tá ok? Para isso nós vamos pegar um exemplo bem apropriado, tá ok? E vamos fazer um gráfico e neles nós vamos primeiro mostrar o que é a convergência simples, tá? Como é que ela acontece, como ela é definida, né? Para esse exemplo específico que nós vamos pegar. Vamos lá então? Vamos definir o que é uma sequência de funções, tá? Da maneira mais simples possível, tá? Sem aquele rigor da matemática. Vamos simplesmente definir, né? Definição então, né? Vou colocar o seguinte: uma Fn, tá? De x, tá certo? Da seguinte forma: para cada n qualquer fixo, n pertencente aos naturais, tá? Mas n fixo, para cada n fixo eu vou ter uma função Fn do subconjunto contido em R, tá certo? Isso significa que eu vou ter um conjunto infinito de funções do tipo F1, F2, F3 e assim por diante. Todas essas FIs aqui são funções definidas no intervalo, no conjunto, subconjunto da reta, tomando valores em R, ok? Então, exemplo. O exemplo que nós vamos tratar hoje é um exemplo bem interessante, porque ele vai nos dar a ideia tanto de convergência simples como de uma convergência uniforme, mas na verdade de uma convergência que não é uniforme, embora a gente venha dizer o que é uma convergência uniforme. Primeiro então vou definir essa sequência aqui, ó, da seguinte forma. Então, essa sequência Fn de x para cada n definida no intervalo 0, 1 e assumindo valores reais. Ela vai estar levando um x que está aqui, tá certo? Num x na n. Então, lembra que para cá qualquer n fixo. Então, F1 o que vai ser para nós? F1 de x. F1 de x vai ser x na 1, que é x, tá certo? Qualquer que seja x pertencente aos reais. Aqui no domínio do real não. Pertencente ao intervalo 0, 1. Certo? A F2, naturalmente, é x ao quadrado. Tá? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1. E assim por diante. A F3x, o que vai ser? A função minha, x na terceira. Polinômio x na terceira. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1. Legal? A F4
f4 de x, que é importante definir, que nós vamos usar, x na quarta, ou qualquer que seja x. Tá certo? Vamos desenhar o gráfico dessas 4 funções e ver se a gente consegue ter uma ideia do que seja convergência simples, para depois a gente partir para a convergência uniforme. Então, eu já preferi desenhar o gráfico das funções que nos interessam, tá? Dentro do intervalo 0, 1 aqui, tá? Fechado. Então aqui fechado e aqui fechado, tá certo? Então todas as nossas funções estão dentro do intervalo 0, 1. A f1, f de x, f de 1 de x é x, para qualquer que seja x no intervalo 0, 1. Então o gráfico dela é essa reta em azul aqui, y igual a f1 de x igual a x para qualquer que seja x, tá ok? Essa reta aqui, tá? Com ângulo de 45 graus, tá? É claro que nos interessa só essa parte do gráfico que está entre 0 e 1, tá ok? Só para lembrar o crescimento da função e como é que ela se comporta, tanto fora do intervalo 0, 1, à direita de 1, e como dentro do intervalo 0, 1, que é o que nos interessa, tá ok? A f2x é a x ao quadrado, a função, o quê? A parábola, tá ok? Que uma parte dela f2x igual a x ao quadrado é essa parábola que está aqui, ó, tá certo? Então, a f de x, a f1 de x, que é igual a x, tá certo? É a reta. Então, para x igual a 1, f1 de x, é igual a 1 também. A f2 de x, que é x ao quadrado, f2 de x, tá? f2 de 1 é igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Então, dá 1 também. Então, para meio, a f2 de x de meio é 1 meio ao quadrado, que dá 1 quarto. Então, ela passa por esse pontinho que está aqui, ó, tá certo? A f2, a parábola. Já f3 de x é aquele gráfico que faz assim, assintótica e assim, tá certo? Então isso aqui é x na terceira. Só nos interessa a parte que está dentro do intervalo 0, 1. Bom, o que ela é? Como ela é x na terceira, f1, f3 para nós é essa aqui em vermelho, ó. f3 de meio é 1 meio na terceira que dá 1 oitavo. Então ela passa por esse ponto que está aqui, ó, mais embaixo. Então quer dizer, ela é vai inclinando mais aqui, tá certo? Vai ficando mais côncava, tá certo? Vai ficando mais abaixo, cada uma mais abaixo do que a outra, tá certo? Nós vamos ver que isso aqui é mais abaixo do que essa e essa e essa e essa, tá? Eu estou pegando o valor específico meio porque é mais fácil de fazer as contas, tá certo? Então, a nossa f4 de x, tá certo? É essa em verde, f4 de x é igual a x na quarta. Então, ela é a parábola, essa parábola aqui, ó, uma é assim, é a x ao quadrado, tá certo? Tá? Tem esse aspecto aqui. A outra, x na quarta, ela sobe mais rápido. Então isso aqui é x na quarta, tá certo? Ela sobe ela vai para o infinito aqui, né, mais rápido do que a x ao quadrado, tá certo? Mas todas elas passam por o ponto 1, tá? f4 de 1 é 1 na quarta, que dá 1 também. Bom, vamos ver no ponto meio. f4 de x é x na quarta, 1 meio na quarta dá 1/16, da metade de 1 oitavo que aqui, coloquei 1 meio na quarta igual a 1/16avos, tá certo? Então ela passa por esse ponto que tá aqui. Então ela vem cada vez mais se encostando no eixo x, encostando entre aspas, né? Ela vai mais se aproximando do eixo x, tá? E sobe mais aqui, e depois sobe mais acentuado ainda, né? Porque é x na terceira. X na terceira ela sobe mais acentuada aqui, faz uma voltinha que não dá para perceber aqui, e depois ela volta para baixo aqui, tá certo? Então esse aqui é x na terceira. Bom, tendo os gráficos dessa F1, F2, F3 e F4, tá certo? Nós teríamos o gráfico da F5, F6 até infinito, tá certo? Até infinito.
poderíamos plotar uma função tão grande, o gráfico dela, quanto se queira. F na 10, por exemplo, F na 15, X na 15, né? Que seria F15, e assim por diante. Vamos ver, então, a parte de convergência simples. Explorando o quê? Explorando esses nossos desenhos que está aqui, né? Esses 4 gráficos aqui, ó, das funções, tá ok? Para entender o que é a convergência simples. E depois, é claro, a gente vai falar na convergência uniforme, tá ok? A convergência simples, ela é definida da seguinte forma. É verificar que se eu fixar aqui um x igual a meio, tá certo? O que acontece com a minha sequência Fn de meio? Então, F1 de meio, a gente viu que dá meio, tá certo? F1 de meio dá meio aqui, ó. Tá certo? F1 de meio dá meio aqui, ó. Tá? F1, essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter meio, números reais. Cada Fn de meio vai ser um número real para qualquer que seja n. Então, eu vou ter meio. A F2 vai ser 1/4, que é meio ao quadrado. A outra vai ser 1/8, que é meio na terceira. A outra vai ser meio na quarta, que vai ser 1/16. Então aqui eu tenho uma sequência, né, de números, o quê? Reais, tá certo? Então, a convergência uniforme pergunta o seguinte: essa convergência, fixado o x igual a 1, essa convergência de números reais, ela converge? Converge? Ou seja, dado um epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente a n, tal que, para qualquer que seja n maior do que n0, implica que isso aqui converge para quê? Aqui converge para zero, né? Converge para zero. É 1, tá ali em cima, né? 1 tá aqui, meio tá aqui, f de 1 tá aqui, tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos uns valores aqui, ó, né? Tá certo? Meio, 1 até zero. Então isso aqui converge para zero. Então significa que a diferença entre Fn de meio menos zero, modo, é menor do que epsilon, tá certo? Ou seja, eu posso pegar um intervalozinho aqui ao redor, aqui na verdade, aqui, ao redor do zero, de comprimento 0 mais epsilon e 0 menos epsilon, 0 menos epsilon, certo? Dado esse intervalozinho aqui tão pequeno quanto eu queira, vai existir um n0, tal que a partir de n maior do que n0, todos os n maior do que n0, entendeu? Os números Fn de n com n maior que 0 vão estar aqui dentro desse intervalozinho aqui, ou seja, como não botar para baixo, vão estar aqui nessa região aqui, ó, bem próximo, cada vez se aproximando mais de zero aqui, tá certo? Então essa convergência aí converge para zero, tá ok? Então isso aí é a convergência simples. Ou seja, a convergência simples é o seguinte: se eu pegar aqui uma outra reta aqui, uma reta aqui, e fixar um x0 aqui, ó, tá certo? Eu vou ter garantia, pelo que eu estou vendo que está aqui, ó, né? Pelo que eu estou vendo que está aqui, pelo que eu estou vendo que está aqui, aqui. E as outras vão estar mais embaixo ainda, mais assim, mais assim, mais assim, né? Cada vez mais assim e mais assim, tá certo? Esse é o aspecto. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, tá certo? E cada vez mais aqui também, tá certo? Bom, vou ficar cada vez mais acentuado aqui e cada vez mais deitado o gráfico aqui,
Até um limite lá, ó. Até um limite lá, certo? Tá certo? São todas as FNs, tá? Então, essa sequência de números reais aí, ela converge para zero, tá certo? Se eu pegar o x0 aqui, também a minha sequência Fn de x0, tá certo? Ela também vai convergir para zero. Para qualquer outro que eu pegar dentro, qualquer que seja x0 pertencente ao intervalo 0, 0, 1, agora aqui, ó, 0, 1, aberto, tá certo? 0, 1 aberto, tá? Porque o f de 1 é 1. As Fn para nós, Fn de 1, todas elas são 1. Esse que é o grande problema, tá ok? Então, a grande pergunta, ela converge, essa sequência, simplesmente converge, porque para cada x0 que eu pegar aqui, f de x0 eu estou vendo, fn de x0 está a sequência de números reais aqui, né? Está convergindo para zero. Então, para qual é a função que essa sequência de funções aqui está convergindo? Ela está convergindo para nós, converge simplesmente para a função que f, vamos colocar g aqui, para a função g do intervalo aberto aqui, fechado aqui, aberto à direita, né? Tá certo? Em R, né? Com g de x igual a zero. A função identicamente nula aqui, ó, identicamente nula. Ela converge para a função identicamente nula, tá certo? Ou seja, os gráficos das funções vão ficar cada vez mais deitados, aqui mais próximo daqui e aqui mais próximo daqui, tá certo? E aqui vai ficar uma simetria entre aqui e aqui. Aqui bem encostadinho, aqui bem encostado. Aqui bem encostado, aqui bem encostado. Então, na verdade, elas vão ficar, depois vão ficar vão indo para se aproximar mais desse canto que está aqui, ó. Tá certo? Mas ela nunca vai chegar até o final. Portanto, o máximo que eu posso esperar é que dentro do intervalo aberto, agora, aberto, tá certo? Essa sequência minha aqui, ó, ela converge para uma função g, novamente explicando, que está definida no intervalo fechado à esquerda no zero, todas elas vão estar no zero, g de 0 é 0, tá? Não vai estar definida g no ponto 1, tá certo? Tá? Então, não vai estar definida, então o gráfico dela vai ser simplesmente tirando esse pontinho fora da g. A g não tem esse ponto aqui, a g não tem esse ponto aqui. Então, a g para nós, o gráfico dela é esse aqui, ó. Esse aqui é a g. G de x igual a zero, qualquer que seja x, tá certo? É o eixo x, tá certo? Então, ela converge simplesmente para essa função aí. Tá aí? Vamos ver agora a questão da convergência uniforme. Antes de partir para a convergência uniforme, eu deixei de mencionar, de frisar, porque é importante frisar isso aí. É que na convergência simples aqui, ó, quando eu dei dado, né? Dado o epsilon, tá? Maior que zero, tão pequeno quanto eu queira, vai existir um n0 que vai depender, na convergência simples, do epsilon que foi dado e também do x, tá certo? Depende do x também. Então, depende não só do epsilon que foi dado e do x. Agora nós vamos ver que na convergência uniforme, essa exigência de depender do x não existe. Isso que vai diferenciar. Então, algumas vão convergir uniformemente e outras não vão convergir uniformemente. As sequências de funções. Tá certo? Então, o que nós vimos? Que essa sequência de números reais aí, dado um epsilon maior que zero, existe um n0 e tal, que depende de epsilon e do x que for dado aqui ou aqui, tá certo? Tá? De tal forma que
Porque aqui é o seguinte, ó, para x igual a meio, entendeu? Para x igual a meio, até um certo epsilon já tem já isso aqui. Se eu pegar x igual aqui, ó, a metade, né? Aqui, tá? O meu epsilon já vai ser diferente, tá certo? Porque aqui ela tá mais deitada aqui, entendeu? Mais rápido. E aqui tá mais encostada, aqui tá mais distante aqui, ó. Aqui tá mais distante, aqui os pontos vão ficar mais distantes aqui, ó. Tá certo? Aqui. Então aqui o meu epsilon que eu der, eu vou ter que pegar um N0 muito maior do que ele, para esse x que está aqui, e aqui para o epsilon um N0 não tão pequeno, tá certo? Até talvez menor do que o N0, aqui fosse um quarto, menor do que o N0 que eu peguei, para verificar que essa convergência aqui é simples, né? Para esse x igual a meio. Se eu pegar um quarto, eu pego um epsilon igual a metade aqui, certo? Dado um epsilon, né? Existe um N0 e tal, então eu pego um N0 maior ainda. Bom, então, é o seguinte, na verdade agora é o seguinte, se eu considerar o intervalo fechado, certo? Fechado, essa caneta aqui é ruim. Fn, intervalo fechado reais, né? Essa sequência aí, né? Ela converge simplesmente convergência simples, simplesmente, né? Fn converge para a função assim, ó, g de 0, 1, definida da seguinte forma: ela vai ser 0 se x for menor ou igual a x. Vamos apagar aqui. Para x maior ou igual que 0 e menor do que 1, tá certo? Até aqui, ela converge para 0, tá? E para o ponto 1, todas elas estão interceptando o ponto 1, 1 aqui, ó. Então todas elas estão definindo 1. Então aqui ela vai convergir para 1, né? Ela vai ser definida para 1, né? Se x igual a 1, tá certo? Para x maior que 0 e menor do que 1, todas elas vão ficar deitadinha, até ficar próximo ao x aqui. Quando chegar a um certo ponto lá no infinito, ela dá um pulo aqui e a g assume o valor 1, tá certo? Então, ela converge simplesmente, tá? Mas não converge uniformemente, ok? Vamos ver o porquê? Então, convergência uniforme. Afirmação para nós. Vamos afirmar que essa sequência Fn de x, tá certo? Definida no intervalo 0, 1, fechado, em R, tá certo? Essa sequência aí, ela converge, não converge uniformemente. Não converge, vamos colocar aqui, não converge uniformemente. Uniforme. Convergência uniforme. Vamos colocar uniforme. Então, convergência não é uniforme. Para ser uniforme, para a convergência ser uniforme, o que eu teria que ter de diferente da convergência simples? É aqui a questão do N0 depender de x e depender do epsilon. Então aqui ela converge uniformemente para uma função g, tá certo? Aqui, né? G. Se qualquer que seja o epsilon dado, né?
vai existir um N0 que vai depender só do epsilon, tá certo? De tal maneira que para todo N maior do que N0, tá certo? Os pontos da função assim, ó, tá certo? A sequência dos pontos da função, Fn de x, tá certo? Menos g de x, para esse ponto em particular aqui, tá certo? A diferença vai ser menor do que epsilon, tá certo? É o que eu falei aqui, ó. Essa sequência de números reais aqui, ó, né? Pertencentes aos reais aqui, tá certo? Vai depender só do epsilon, tá? E aqui não está dependendo do epsilon, está dependendo do x do epsilon, como eu falei. Aqui eu preciso de um n0 não tão grande. Aqui eu já preciso do n0 maior, para garantir que todos os meus Fn de x vão estar dentro do intervalo da reta que é zero, né? Dentro do intervalo Fn menos zero menor do que epsilon, tá certo? Para nossa sorte, nós temos um teorema que nos ajuda a compreender essa questão da convergência simples e da convergência uniforme. Então, teorema. Seja uma sequência de funções fn, todas definidas no intervalo fechado da reta. O intervalo fechado da reta, em análise, é tido como fechado e limitado, né? É tido como compacto. Então, seja fn uma sequência de funções, né? Definidas no compacto. Aqui para nós, no caso do exemplo específico, é o intervalo fechado 0, 1. E todas essas funções fn são contínuas, tá? Para nós, fn de x é x na n. Então, x ao quadrado, x na terceira, x na quarta, x na quinta, todas elas definidas no intervalo 0, 1. São contínuas no intervalo 0, 1. Agora, se fn, essa sequência, converge uniformemente para uma função g definida nesse mesmo intervalo, então, obrigatoriamente, essa função g, que é o limite da sequência, deve ser uma função contínua também no intervalo 0, 1. Agora, se fixando no teorema que nós mencionamos, né, nós temos o limite de fn, que é de fn de x, fn de x igual a x na n, quando n tende para o infinito, tá? É g de x. E é a função g de x que é descontínua, certo? Essa função aqui, ó, 0 para x maior ou igual, aqui um fechado, aqui um colchete, né, fechado. Então, para todo número x maior ou igual que 0 e menor que 1, aqui é uma bolinha aberta, tá? Mas ela é igual a 1 para x igual a 1. Então, é o exemplo típico de uma função descontínua. Tá? Então, pelo teorema, essa sequência de funções fn de x igual a x na n não pode convergir uniformemente no intervalo 0, 1, certo? Aqui, pois, né, justamente refrisando, pois os limites da fn é g de x, que é uma função descontínua. Tá? Descontínua por quê? Porque ela não é contínua exatamente no ponto x igual a 1. Significa que, na verdade, isso aqui, né, essa g de x sendo descontínua, e sendo o limite de fn de todas as funções são contínuas no intervalo compacto, ela contraria o teorema que está ali em cima. Falta agora a gente dar uma interpretação geométrica ou interpretação gráfica, né, com respeito à convergência uniforme. Então, a convergência uniforme, vamos repetir mais uma vez, dado um epsilon maior que zero
existe um N0, esse N0 depende exclusivamente do epsilon, tá? N0 é um número natural, tal que para todo N a partir de N0 maior que N0, implica para nós que Fn, né? Fn de x menos o limite, que é o limite da sequência, g de x, é menor do que epsilon. Isso para todo x, que eu pegar aqui um x fixo aqui, certo? Um x qualquer, mas fixo aqui. Tá? Então essa é a definição de convergência uniforme. Então, o que ela está dizendo na verdade? Olha só. Como o nosso exemplo que nós demos ali foi Fn de x igual Fn de x é igual a x na n, né? No intervalo 0, 1. Nossa convergência não foi uniforme porque o limite da sequência, que é g de x, é uma função descontínua. Então, a convergência uniforme não poderia ser justamente por causa do gráfico, né? Nós vamos ver que é assim e tal. O 1 está aqui. E ela é isso aqui só, né? O gráfico da função é isso aqui, ó. G de x, g de x maior, para x maior igual que 0 menor que 1 é aqui, é igual a 0, tá? E depois ela é 1 no ponto x igual a 1, tá? Então, o que acontece? Eu não consigo pôr como nessa sequência aqui. Imagina essa sequência aqui, ó. Olha, todas as funções de Fn, mas elas estão convergindo, estão diminuindo a distância entre elas de tal maneira que ela esteja convergindo para essa função aqui g, ó. Essa aqui, função g aqui. Vou melhorar aqui. Vou melhorar, colocar g mais do jeito que estão aparecendo as funções Fn aqui. Então aqui seria, por exemplo, F10 de x, aqui F11, 11 de x, e assim por diante, tá certo? Então o que acontece? Na convergência simples, essa aqui é minha g, essa aqui é g de x, tá certo? Esse aqui é o gráfico dela. E todas essas funções estão indo assim, ó. Então o que acontece? Na convergência simples, eu tenho que pegar o quê? Um x fixo qualquer e observar esses valores aqui, ó, em cima de cada uma das Fn's que está aparecendo, está convergindo aqui, ó, um valor, aqui outro valor, aqui outro valor, aqui outro valor, aqui outro valor. Então essa sequência, na verdade, essa sequência de valores de Fn de x aqui, ó, está convergindo para este aqui, tá certo? Essa sequência aqui, ó, x1, vou colocar aqui. Então aqui seria F10 de x1, tá certo? F10, aqui o limite. Aqui seria g de x1, tá certo? Então essa sequência numérica aqui, ó, sequência numérica, F10x1, até ali. Então isso aqui converge para G de x1, que é a convergência simples que nós vimos. Agora, a convergência uniforme é o seguinte: nós queremos que a função não dependa do epsilon, a função, o n0 não dependa de epsilon, de tal maneira que todas as funções vão convergindo igual. Se eu pegar aqui, ó, tá? Essa sequência aqui converge da mesma forma que essa sequência aqui, ó, tá certo? De pontos aqui, ó. Converge da mesma forma. Porque eu estou dizendo que não depende de x, depende só de epsilon. Então o que eu quero dizer? Existe uma faixa aqui, ó, uma faixa, vamos colocar assim, ao redor, uma faixa ao redor de g de x, de tal maneira que para n maior do que n0, essa distância aqui, Fn de x menos g de x, é menor do que epsilon, tá certo? Então, eu posso dizer epsilon assim, ó, tá certo? Epsilon, tá? Epsilon. Vamos melhorar aqui o entendimento aqui.
Então, o epsilon aqui, ó, essa faixazinha aqui em laranja, né? Seria para cá não, porque o que interessa para nós, na verdade, é essa parte aqui, ó, tá? Onde todas as Fn de x para x fixo, a partir de n maior que n0, vão estar dentro do intervalo, aqui, ó, tá? Vão estar dentro do intervalo Fn de x menos g de x menor que epsilon. Então elas vão estar tudo dentro dessa faixa aqui, ó. Todas elas vão estar dentro dessa faixa aqui, ó, ao redor do epsilon. Essa faixa aqui. Se entenda que epsilon assim, ou se entenda epsilon assim, ó. Tá certo? Epsilon esse comprimento aqui ou comprimento assim, tá certo? Tanto faz aqui. Então essa aí é a característica de uma convergência uniforme. A partir de n maior que n0, todas as Fn vão estar aqui dentro dessa faixa aqui, ó. Independente de x, aqui, ou qualquer outra sequência que eu venha pegar de convergência simples. Não vai depender de x, essa convergência uniforme. Então, o que eu quero dizer? A partir de n maior que n0, os gráficos das funções fn de x vão estar todos dentro da faixa aqui, ó, tá certo? Com um epsilon que eu queira dado, tão pequeno quanto eu queira, tá? Daí vem o seguinte caso, olha só, deixa eu apagar aqui. Daí vem o seguinte caso, a convergência uniforme está exigindo isso aí, né? Nenhum ponto de Fn de x para x fixo pode ficar fora do gráfico, pode ficar fora dessa faixa. Agora em estatística, em correlação, vocês pegam um ponto e tal aí, vocês querem aproximar para uma função, né? E que de repente todos os pontos, para ser boa essa coisa, todos os pontos devem estar dentro dessa faixa aqui, ó. Certo? Então eles vão dizer assim, pô, escapou aquele ponto ali, e escapou esse ponto aqui, mais esse ponto aqui. Mas são 100 pontos. E escaparam 3 pontos. Eles vão dizer assim, pô, tá, mas, puxa vida, escaparam 3 pontos que não estão dentro da minha reta de regressão, ou da minha curva de regressão, né? Para aproximar os pontos daqui, tá certo? A reta que melhor, a curva que maior por cima é essa aqui, tipo de uma reta, por exemplo. Então, mas só escapou esses 3. E eu fico triste lá na estatística por escapar os 3. Quanto que aqui na convergência uniforme não pode escapar um dos Fn de x para x fixo do gráfico, né, que não esteja dentro dessa faixa estipulada ali. Para cada epsilon que vocês venham a dar, tão pequeno quanto vocês queiram. Tá? Não esquece de dar um joinha no nosso vídeo aí.